Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo na gravação. Hoje, dia 28 de outubro de 2023, iniciando aí o nosso JEDzinho de revisão para a AV2, tá, pessoal? Antes, né, aqueles nossos avisinhos iniciais, básicos, mas de extrema importância, tá? Primeiro, é a gente falando sobre o nosso conteúdo da prova, tá? O conteúdo da prova, ele é unidade 2, parte 4, ok? E a unidade 5, partes 1, 2, 3 e 4, tá bom? Unidade 5, partes 1, 2, 3 e 4. Ainda eu preciso disponibilizar para vocês o GED de quinta-feira, né? Que era o dia que eu tive prova e não pude dar GED para vocês, que é o GED finalizando a parte 3, tá? A gente vai finalizar a parte 3 nesse GED que eu vou postar e vamos dar também a parte 4, beleza? E um plus, né, nesse GED. Nesse GED nós teremos algumas questões da parte 4, ok? Então, vou trazer para vocês duas questões, três no máximo, da parte 4 também, para vocês conseguirem revisar esse assunto, tá? A gente acabou não trazendo aqui para revisão e também não tinha lá no nosso trabalho, beleza? A prova de vocês, né, é dia 30, tá? Primeira chamada, dia 30 do 10, segunda-feira, primeira chamada. E dia 1º, a segunda chamada, tá? Novamente, né, sempre falo pra vocês, vamos fazer a primeira chamada, vocês ficam mais livres, mais tranquilos e despreocupados, tá? Indo mais, dia 31, né, grande parênteses aqui, é meu aniversário, então você vai me dar, né, um ótimo presente se você for fazer aí no dia 30 e ficar livre, ficar tranquilo, dormir até tarde, descansar, estudar para outra prova no dia 1º, tá? Lembramos, né, que nós temos 2 pontos extras, tá, para essa prova, até 2 pontos extras. Galera aí que fez o exercício, né, a atividade, conseguiu até 2 pontos. Eu mandei lá no grupo, né? A média, né, geral ali ficou entre 16 e 17 questões. Então foi uma média muito boa, de 20 questões. Eu trouxe 20 questões, né? Justamente porque é um modelo que a gente vai enfrentar na colegiada, 20 questões, todas objetivas, tá? Então, trouxe esse modelo justamente para vocês conseguirem já ir pegando. Para a V3, a gente vai ter uma sistemática mais focada ainda em questões, tá? Não tanto sendo trabalhadas por mim, por Jesus, mas nós vamos disponibilizar o nosso banco de questões para vocês irem trabalhando e irem fazendo as questões treinando, tá? Então, assim, não lembrar o certo exatamente quantas questões esse banco tem, mas no semestre passado ele tinha ali por baixo 60 questões, tá? E esse semestre a gente ainda vai dar uma atualizada nele. Então deve ir para na casa de umas 70, 80 questões, tá certo? Então aí são questões para vocês brincarem, para vocês se divertirem, para estudar para nossa V3. A gente já vai tentar disponibilizar para vocês o quanto antes, né? Logo assim que passar a V2, para vocês terem um tempo suficiente de devagarzinho fazendo essas questões, que serão questões que serão resolvidas na nossa revisão, obviamente. Não tem como fazer uma revisão com vocês resolvendo 80 questões, 90 questões, 70 questões. Dentro dessas questões que a gente vai trazer para vocês lá nesse banco de questões, a gente vai pegar algumas que a gente acha mais importante, algumas pontuais, para a gente poder fazer na revisão da V3, tá? E claro, né, a gente também tem a revisão da V1, a gente tem o nosso trabalho da V2, a gente tem a revisão da V2 para vocês revisarem também, tá? Então, extremamente importante, principalmente quando chegar lá na V3, vocês darem uma olhada em questões, tá?
Eu, particularmente, Enzo, sempre quando estou estudando para V3, meu foco principal é a leitura da lei seca, né? Da súmula, da CLT, da OJ, focada junto com o material de apoio, né? O slide do professor, do monitor, enfim, e questões, tá? Então, como a gente entende, eu e Jesus entendemos que é muito importante para vocês fazerem questões, a gente tem essa sistemática do banco de questões para vocês, tá? E aí, enfim, são questões de concurso, são questões de provas, são questões importantes, atualizadas, para a gente poder tá conseguindo diversificar para vocês, tá? Questões elaboradas por mim, por ele, enfim. O Jed ganha ponto? O Israel perguntou. Não, infelizmente o Jed não pontua. Mas, além de ponto, no Jed você pode ganhar um certificado que você pode utilizar para suas horas complementares, tá? Tendo que você assistir o Jed e tal. E aquelas pessoas que tem, né, os 75% de presença que ganham esse certificado, elas podem concorrer a um voucher, né, no valor de R$100 na compra de livros, tá? Então, uma gradinha que a gente busca trazer para vocês, tá? Então, prova continua valendo de 0 a 10, a pontuação é apenas extra, beleza? E aí, por onde você deve estudar, né? Enfim, doutrina, CLT, as aulas da Aline, os slides, GED, revisão, suas anotações, o podcast, tá, gente? Eu vou tentar fazer para vocês hoje o podcast, tá? Se eu conseguir fazer hoje, eu já vou soltar hoje, beleza? Se eu conseguir fazer só amanhã, eu devo fazer amanhã pela manhã, e aí eu solto até ali por volta de meio-dia, 1 hora mais ou menos. Porém, se eu conseguir fazer hoje, assim que eu terminar, eu já lanço para vocês. É o meu objetivo fazer hoje, tá? Mas claro, enfim, também estou na minha semana de provas, também tenho provas, também tenho muitas coisas. Então, vou tentar fazer hoje, nem que seja de madrugada, enfim. Mas quando estiver disponível, eu vou avisar para vocês. Pode ser de madrugada, mas vou tentar fazer isso o quanto antes, tá bom? Eu acho que de avisos iniciais são esses, tá, gente? Nós temos no semestre passado, né, a gravação dessa revisão, que lá tem a parte que o Jesus fez, a parte 1, tá? Ela lá tá completa, beleza? Nós não fizemos alterações nas questões da revisão por vários fatores. O primeiro é que nós basicamente pegamos as questões que tiveram maior erro no trabalho, tá? Então, por exemplo, a questão que eu vou fazer com vocês foi a questão que vocês mais vieram tirar dúvida depois do trabalho, a questão que vocês mais erraram durante o trabalho e são questões que a gente acha pertinente, então por isso que a gente não fez nenhuma alteração. E bateu muito com vocês agora, tirando dúvida, enfim, tá? Então, a revisão é basicamente a mesma, tá? Então você pode assistir a parte dele lá. Aqui, como eu estava comentando, nós vamos fazer 2, 4, 6, 8 questõezinhas, tá? São 7, mas algumas pessoas me pediram para eu fazer uma questão que o Jesus fez, né? Mesmo sem inclusive saber que ele fez, mas eu vou fazer aqui, que é pra poder, né, como eu disse pra pessoa que eu ia trazer a questão, então eu irei trazer a questão, tá? E aí a gente vai começar com a questão de número 7, tá, gente? Questão de número 7, ela sem dúvidas, disparada, foi a questão com maior erro, tá, gente? E aí é uma questão que eu percebi que vocês estavam muito em dúvida, que vocês acabaram se enganchando. Então, a gente vai fazer aqui ela bem devagarzinho, passo a passo, eu dando dicas e afins para vocês, como a gente pode resolver esses tipos de questão que envolva sócios, sócio retirante, responsabilidade. E quando vocês verem qual é o X dessa questão aqui, vocês vão falar: poxa vida, não acredito que eu fiz isso. Se você tiver errado. Se você tiver acertado, você vai falar: eu sou incrível. Mas fique tranquilo que no trabalho você pode errar, na prova é que você vai tirar o seu 10. Beleza? Tranquilo, podemos começar? Tá de boa? Digam aí, dê um ok aí, por favor. Sim, sim, massa. Conto muito com a participação de vocês, tá, gente? Vamos lá.
Harvey Specter e Mike Ross são sócios em sociedade empresária do ramo de fabricação e venda de ternos. Mike, contudo, decide sair da empresa, razão pela qual a linha, né, vende a totalidade da sua cota para Harvey. Então, tudo tranquilo até agora. A averbação da alteração do contrato social da empresa na junta comercial ocorre dia 2 de fevereiro de 2018. Em março de 2020, uma funcionária da empresa, Dona, ajuiza a reclamação trabalhista pleiteando diversas verbas dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Com base na CLT, na situação hipotética, a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações será ou são a. Tanto de Mike como Harvey, b. de Mike e Harvey quanto às verbas das obrigações descumpridas até 2 de 2 de 2020 e apenas de Harvey das verbas posteriores a essa data, c. exclusivamente de Harvey e d. de Mike e Harvey quanto às verbas das obrigações descumpridas até dia 2 de 2 de 2018 e apenas de Harvey das verbas posteriores à saída de Mike. E aí, gente, qual é o item correto? Acho que agora vocês já sabem, né? Quem não tiver visto, eu liberei as respostas. Confere lá no teu e-mail pra saber a pontuação que você teve e tal. Mas vocês marcariam o quê? D, C, a Bruna Gaiato. C, K, 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 K. Essa eu acertei. Boa, Erotilde. Não dá, marquei C. Não dá pra fazer muito suspense, né? Porque vocês, a maioria, já sabem a resposta, né? Então, vamos resolver a questão pra gente poder conseguir saber qual é a resposta correta. Primeira coisa, olhar o que a questão te oferece, o que a questão está tratando. Então, eu já percebi que a questão está tratando sobre sócios, e aí fala que um sócio saiu, uma pessoa entrou com ação trabalhista e quer saber quem é que vai responder. Se é o sócio que saiu, se são os dois, se é só o sócio que ainda ficou. Vamos ver. Então, para isso, para a gente poder conseguir responder essas incógnitas que a gente tem, a gente precisa destacar quais são os pontos principais aqui da questão. Quais são os pontos principais dessa questão? As datas. Então, o que é que a gente precisa ver aqui, ó? Primeira data que nos dá aqui é a averbação da alteração do contrato social. Então, aqui, ó, vou fazer aqui com vocês. A averbação do contrato social ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2018. Averbação do contrato social. 2 de 2 de 2018. Em março de 2020, ou seja, em março de 2020, a Dona ajuizou a ação. Então, o ajuizamento da ação é em março de 2020. Março de 2020. Março de 2020. E a Dona pleiteia direitos dos anos. Então, é direitos, certo? Direitos relativos aos anos 2017, 2018, 2019, 2020. Pronto. Essas são as três principais informações que a questão nos dá. Ok? Então, a gente começa a partir para os itens. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é lá do artigo da CLT que fala sobre a saída do sócio retirante. Esse artigo, certo? Vou mostrar aqui para vocês. E abrir aqui a nossa CLT. Você é uma pessoa esperta, que eu sei. Já vai ter marcado esse artigo na sua CLT. Eu vou admitir, tá? E você vai facilmente lembrar que está lá no 10A falando sobre o sócio retirante. E diz assim, ó. O sócio retirante responde
subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação no contrato, observada a seguinte ordem de preferência: a empresa devedora, os sócios atuais e os sócios retirantes. Então, o que é que o artigo 10A da CLT nos diz? Artigo 10A da CLT. Tá? Artigo 10A da CLT. Ele nos diz que o sócio retirante ele vai responder subsidiariamente pelas ações, pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Certo? Então, ao período em que figurou como sócio. No nosso caso, o Mike, ele figurou como sócio até 2/2/2018. Foi o período que ele figurou como sócio. E aí, o pulo do gato é esse aqui. O restante do artigo. Somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Então, é preciso observar que está dentro desses 2 anos ou não está dentro desses 2 anos da averbação. Se está dentro dos 2 anos, pode ser que tenha a possibilidade da pessoa responder. Porque pode ser que ela também pleiteie algum direito que não era da época que ele figurava como sócio, né? Se não estar dentro dos 2 anos depois, né, se passou os 2 anos, já era. Ele não vai responder. Perceba que o artigo é bem claro ao dizer até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. A nossa averbação ocorreu em 2/2/2018. E o ajuizamento da ação ocorreu em março de 2020. E aí, já tinha transcorrido, já tinham passado os 2 anos ou ainda não tinham passado os 2 anos? Me respondam, por gentileza. Pode falar, Ieda. Naquele dia que eu falei no grupo, uma dúvida, é porque ele não colocou o dia de março, porque 2 de fevereiro de 2018 para março de 2018, ele não disse o dia, porque ela podia ter ajuizado dia 1º de março. Então, ainda não tinha completado os 2 anos. Por isso que era a minha dúvida. Ele não botou o dia de março, ele botou março de 2020, ajuizamento. Isso foi a minha dúvida. Entendi. Aí eu levei no critério que fez 2 anos, ele não ia pagar. Ele não ia ter responsabilidade. Exato. Mas, estaria dentro dos 2 anos se fosse até o dia 2/2/2020. Se fosse dia 3/2/2020, já se passaram 2 anos. Dia 4/2/2020, já se passaram 2 anos. Assim como não, eu entendi. Em março de 2020, já se passou os 2 anos, entendeu? Mas se fosse ajuizado dia 1º/2, ele não botou o dia. Aí, ele responderia sim, entendeu? Para mim, no meu entendimento, seria mais claro se ele tivesse botado o dia de março. Ele não botou. Então, eu bem dizer, chutei que já tinha completado 2 anos. Mas eu não queria ter chutado. Ok, entendi. Mas é porque depois, a partir do 3 de fevereiro, não vai fazer diferença, entendeu? Ele falar o dia, o mês, o ano, a hora. Sim, não vai ter mais nenhuma diferença pra gente, entendeu? Se fosse dia 1º de março, dia 30 de março, dia 15 de março, não faz a menor diferença pra gente, entendeu? Do 3 de janeiro, do 3 de fevereiro, do 3/2 pra lá, já passou os 2 anos, entendeu? Então, mas se fosse 1º de março de 2020, não tinha passado os 2 anos, Enzo. Tinha. Não, é 2 de fevereiro de 2018. Isso, 19, aí no dia 2 de fevereiro de 2019 faz 1 ano, e dia 2 de fevereiro de 2020 faz 2 anos. Ah, fechou agora, entendi. Entendeu? Agora fechou. Agora me deu... Valeu. Nada. Então, o que a gente observa aqui é o ajuizamento da ação, ele foi posterior aos 2 anos. Se é posterior aos 2 anos, o sócio retirante não vai responder, tá? Então, se for posterior aos 2 anos, o sócio retirante
não vai responder. Por isso que o item correto é o item C, tá? C, exclusivamente de Harvard, tá? Exclusivamente de Harvard. Não pode ser tanto de Mike como de Harvard, porque o que a gente já viu é relacionar e só poderia ser, né, se tivesse sido ajuizado até os 2 anos. Como passou dos 2 anos, já não responde e não tem nenhuma preocupação. Por isso que vocês aí, né, quando figurarem como sócios de empresa e forem se retirar, assim que vocês saírem, assim que vocês alienarem a sua participação, já providenciem, já façam a alteração na junta comercial, a averbação dessa alteração do contrato social, tá? Porque se você ficar aí lá como sócio da empresa por mais 10 anos, você continuaria respondendo porque você não teve a averbação do contrato social. Então, percebam que é até 2 anos de averbado o contrato social. Tá certo? Ok? Tranquilo? E aí você pode se perguntar, Enzo, por que não pode o B? Pô, diz assim, de Mike Harvey quanto às verbas das obrigações descumpridas até dia 2/2 de 2020 e apenas de Harvey das obrigações posteriores a essa data. Gente, porque como já passou dos 2 anos, o Mike não vai responder mais de forma alguma, tá? Nem pelo período que ele figurava como sócio, nem por esses 2 anos que ele figura como respondendo subsidiariamente como sócio retirante. Tá? Então, por isso que não pode ser os dois, tá? É de fato exclusivamente o Harvard, beleza? Pode ter certeza aí em alguma das provinhas, primeira ou segunda chamada, manhã, noite, seja no ABCD, no manhã F, no noite AB, no noite CD, vai ter alguma questãozinha aí que vocês vão precisar estar atento a essas coisas, tá? Artigo 10A, já marque aí, anote aí para você poder marcar na sua CLT. Fala lá sobre a saída a responsabilidade do sócio retirante. É bem comum ter questões desse tipo aqui, tá, gente? Colegiada também é bem comum ter alguma questãozinha sobre sócio retirante, tá? Tá aqui para próximo, então só confirmando aqui para vocês, gabarito item C, exclusivamente de Harvard, artigo 10A da CLT. Tenho pena de marcar, mas vai, tu é doido, Aerotilde, é todo marcado. E eu ainda faço pior. O meu VAD é de 2020, certo? E aí, quando algumas disciplinas, assim, que pedem um VAD um pouco mais atualizado, por exemplo, Direito do Trabalho, eu sempre pego emprestado VADs de meus amigos. E eu ainda marco os VADs dele. Então, assim, marco os meus, marco dos outros. E é isso aí, pô. O que importa é na prova a gente conseguir lembrar, a gente conseguir tá lá. Aí, o meu é de 2023, letra grande, lindo. Pô, marca, tio. Pode sim, tá, gente? Pode sim levar a CLT, o Vadmeco. Você não pode levar impresso, né? Assim, numa folha de papel e tal. Ela permitiu levar só a lei, viu? Exato, isso aí só a ela atualização do teletrabalho. A atualização do teletrabalho você pode levar, sim, porque é uma atualização de 2022, é uma atualização, de certa forma, recente, tá? Então, é importante que vocês levem também, tá? Lá no slide da professora também tem um materialzinho, né, dizendo algumas principais mudanças e tal, beleza? Importante que vocês tenham a consulta, tá, gente? Sem a consulta é bem complicado de fazer a prova porque as questões pedem fundamentação, né? Então, mais do que nunca, você precisa dizer lá e claro, às vezes para lembrar de cabeça com a fundamentação é um pouquinho complicado. Tá? Perfeito? Exato, essa atualização do teletrabalho, vocês podem levar impresso, sentar no VAD de vocês. Beleza? Claro, se você tiver um VAD atualizadíssimo, e aí você vai ter ela.
Beleza? 8ª questão, gente. A nossa legislação, em regra, permite alteração nos contratos em geral. No entanto, em relação ao contrato de trabalho, a consolidação das leis trabalhistas trata do assunto com base na rigidez, trazendo como regra a sua inalterabilidade. Mas, por força do Instituto Jus Variandi, é possível ao empregador proceder pequenas modificações nas seguintes hipóteses. Item A. Pode alterar a data do pagamento, desde que respeitando o 5º dia útil do mês. É autorizado o rebaixamento funcional, basta que as partes concordem. O Instituto autoriza sempre que o empregador desejar. Então vamos explicar aqui, basicamente, primeiramente, o que é esse Jus Variandi, né? Ele basicamente, gente, é um instituto em que o empregador, certo, pode alterar o contrato de trabalho, certo? Então o empregador pode alterar unilateralmente, por parte dele, o contrato de trabalho. Enzo, são alterações catastróficas que a pessoa vai ficar com menos R$ 500 do salário dela, não sei o quê. Calma. Fiquem tranquilos que são autorizações pontuais, específicas. Inclusive, no material, tanto no meu quanto da professora, a gente traz alguns exemplos de alterações, tá? Então, aqui de cara, a gente já elimina o C, e o C diz que basta que as partes concordem, sendo que, na verdade, não precisa da concordância, é uma alteração unilateral por parte do empregador. E D, o Instituto autoriza sempre que o empregador desejar. Não, não é sempre que o empregador desejar, senão assim a vida não é uma laranja, né? Então, não é sempre, também são algumas situações específicas e pontuais. Que, dentre elas, está o item A. Pode alterar a data do pagamento, desde que respeitando o 5º dia útil do mês. Está onde, Enzo? Vou mostrar para vocês lá na nossa CLT. Ctrl F. Nosso artigo 459. 459 da CLT diz assim, ó: o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, porcentagens e gratificações. E aí aqui, ó, parágrafo 1º, que é o que importa pra gente. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Então, geralmente, as pessoas recebem, né, ali no começo do mês, e outros, a depender, né, recebem por quinzena, enfim, tá? Mas vamos pegar o pagamento por mês, que é o que trata aqui o parágrafo 1º. Então, vamos supor que você recebe dia 1º, tá? Recebe dia 1º. Mas, por exemplo, dia 1º, certo? É um domingo. Vamos supor que dia 1º é um domingo. E aí, às vezes cai, às vezes não cai, às vezes cai na segunda, às vezes cai na sexta-feira. Então, por exemplo, o empregador, ele pode alterar para, por exemplo, se dia 1º for domingo, ele pode alterar para o dia 2 daquele mês. Não vai haver nenhum prejuízo, não vai haver nenhuma consequência ao empregador. Isso, ele pode alterar para o dia 3? Pode alterar para o dia 3. Pode alterar para o dia 4? Pode alterar para o dia 4. Vamos supor que, para ele pagar você, ele precisa receber um pagamento antes. E aí, esse pagamento só vai entrar para ele no dia 2, por exemplo. Respeitando até o 5º dia útil do mês, tá válido, sem nenhum problema, tá? Essa questão, vocês não erraram tanto assim, tá? Mas algumas pessoas vieram perguntar, né? Tirar essa dúvida. E aí, justamente, o Jus Variandi é basicamente isso, né? Uma alteração que o empregador pode fazer no contrato de trabalho, tá?
Depende, Singrid. Se, por exemplo, se tem gente, por exemplo, tem um amigo meu. Pronto, tem um amigo meu que ele recebe quinzenalmente. Certo? Então, ele recebe quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, tá lá na conta dele o valor. Tenho outros amigos meus que recebem semanalmente. Então, toda semaninha ele tem um dinheiro lá. Então, por exemplo, o que é o comum é o começo do mês. Dia 1º, dia 2, dia 3, principalmente dia 1º. Dia 1º é o comum. Eu entendo que não. Mensalmente, dia 20. Aí, por exemplo, exato. Por exemplo, o Singrid. Existe. Eu conheço pessoas que recebem dia 20 e pouco. Mas, sabe o que é que acontece? São, por exemplo, pessoas que são servidores públicos, geralmente. Olha, era o tio Jay dizendo que recebe ali no dia 28. É bem variado, entendeu? Ó, recebe do estágio dia 18. Ela já quer processar o estágio dela, mulher. Calma. Calma. Principalmente se o teu estágio for em órgão público, é bem comum que seja... quebram as pernas. Quebram as pernas mesmo. Quando eu estagiava no TRT, por exemplo. Quando eu era estagiário do TRT, a nossa bolsa caía até o dia 15, certo? Tinha até o dia 15 pra cair. Às vezes, sei lá, dava dia 12, dia 13, dia 14. E quanto os servidores, eles recebiam lá pro dia 25, dia 27. Ó, Meriane aí, Meirilane, perdão, pronunciei seu nome errado antes, tá? Recebe dia 5 de cada mês. Agora, eu tô no MP. Lá a gente recebe dia 1º. Sagrado dia 1º. Tá lá. A nota eu mandei pro e-mail que vocês responderam. Viu? Pro e-mail que vocês responderam tem a nota. Checa lá. Se não tiver, manda mensagem pra mim que aí eu olho, mando de novo, mando pra você, enfim. Pois é, exatamente. A CLT ela não se aplica ao servidor, justamente, né? Por isso que a gente até vê posteriormente, né, que tem os servidores que seguem a CLT, né, que são contratados com a CLT, mas a maioria servidores, né, muitos deles são cargos estatutários, né, e aí tem um regimento próprio, um estatuto próprio, e aí disciplina coisas próprias. E aí, inclusive, para vocês terem uma ideia do quão esses servidores estatutários eles são específicos, tá? Servidores que são regidos por estatuto, eles não pleteiam suas verbas trabalhistas ou algo relacionado ao direito do trabalho na Justiça do Trabalho, tá? É um ponto aí que vocês vão aprender lá em Processo do Trabalho. Mas só para vocês conseguirem ver, dimensionar aí essa especificidade, né, que é o servidor público estatutário e tal. Então, para você ver como ele nem na Justiça do Trabalho, pleiteando aquilo ali, ele pode ingressar. Tá? Não mandei hoje, Júlia. Já tem um tempinho. Mandei... Não sei se foi segunda ou terça-feira, tá? Olha o spam. Confere lá pra... Se você não achar, aí você manda mensagem. Pode mandar mensagem lá no meu privado. Eu olho, tá bom? E aí eu consigo lhe mandar de novo. E dizer qual foi a sua pontuação, quais questões você errou, tá? Gente, nona questão. Essa aqui é outra. Batata. Se não cair em nenhuma das provas, se não tiver uma questão dessa em nenhuma das provas, eu estou ficando louco, gente. É uma questãozinha aí muito cobrada, tá? Muito cobrada. É a questão
do policial militar. Amarildo, policial militar, trabalhava para a empresa Boliche Cia como agente de segurança. Resposta da oitava é A. A, artigo 459, parágrafo 1º. Vou botar aqui, artigo 459, parágrafo 1º da CLT. Sim, o Amarildo, policial militar, trabalhava para a empresa Boliche Cia como agente de segurança nos horários em que não estava a serviço da corporação militar. Na referida empresa, Amarildo cumpria expressamente as ordens emanadas da direção, recebia um salário mensal e trabalhava de forma contínua e ininterrupta, todas as vezes que não trabalhava escalado na corporação. Considerando a situação apresentada, assinale a opção correta. E aí, o Israel já botou B, e aí, o que é que vocês acham? A, B, C ou D? Se não cair uma questão de policial militar e tal, não sei o que, pra vocês, na V2, vai cair na V3. Se não cair na V3, vai cair em algum concurso que vocês vão fazer na vida de vocês. Pode ter certeza absoluta que vai cair. Algum dia na vida vocês vão fazer uma questão dessa aqui. Bruna botou B, Larissa botou B. Ieda botou B. Boa. Agora, eu quero ver, vocês me disseram um item. Agora eu quero ver se vocês conseguem me dizer a fundamentação. Qual a fundamentação vocês colocariam? E aí? Agora eu peguei vocês. Questão da prova da Aline. Pá. Tem uma súmula. Tem uma súmula. Pá. Aí você marque o item correto. Aí você marca e lá embaixo tem fundamentação. Você botaria o quê? Fundamentação. Vozes da minha cabeça. Não dá, né? Não cola. Sim. Você colocaria isso, sim, Ingrid. A fundamentação dessa questão é uma súmula, gente. Súmula 386 do TST. Olha a Larissa aí, ó. Tatua essa súmula na tua cabeça. Súmula 386 do TST. Olha, a Tami botou. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, o nosso famoso SHOP, subordinação, onerosidade, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade física, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Gente, batata, tá? Essa questão aí. Então, item correto. Item B, ó. É legítimo o reconhecimento da relação de trabalho entre Amarildo e a empresa Boliche Cia, independente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Enzo, aqui, ó. A Justiça do Trabalho não pode reconhecer nenhuma espécie de vínculo empregatício entre Amarildo e a empresa Boliche Cia, já que Amarildo é policial militar. Falso? Errado? A gente acabou de ver que a súmula diz que independente de eventual penalidade disciplinar. Item C. Não existe vínculo empregatício entre Amarildo e a empresa Boliche Cia. Ora, se o Amarildo recebe ordens da empresa, se ele recebe um salário, se ele trabalha de forma contínua, ininterrupta, e é ele que faz aquela função, somente ele desempenha, né? Não dá para ir outro segurança senão o Amarildo, é o Amarildo. Né? Então, a gente observa os requisitos do SHOP. Então, existe sim vínculo empregatício. O D, ó, existe vínculo empregatício
entre a empresa Boliche, CIA e Amarildo, porém, esse jamais poderá ser reconhecido em razão da situação de policial militar. Falso novamente, independente de eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. Okay? Se ele vai sofrer uma penalidade ou não na Polícia Militar, não importa para nós. Tá bom? Exato. É problema dele. O que vão resolver não me importa. Mas a gente precisa ver. Tem subordinação? Tem habitualidade? Tem onerosidade? Tem pessoalidade? Tem pessoa física? Tem. Então tem o chope. Então tem o reconhecimento do vínculo empregatício. Beleza? Essa questão aqui, vocês mandaram bem. Vocês acertaram. Muitos de vocês acertaram essa questão lá do trabalho. Eu trouxe porque ela é muito importante. Tá? Ela é muito importante. Pode ter certeza aí que você vai fazer alguma questãozinha sobre policial militar, súmula 386, na sua vida, tá? Questão de número 10. Número 10, gente, a gente vai fazer item por item, tá? Aqui vocês vão me dizendo qual é verdadeiro, qual é falso, e a gente vai fazer aqui a sequência, depois a gente vai verificar se está correto ou não, tá? Então, marque VOF com relação ao conceito de empregado, empregador e grupo econômico. Então, artigos iniciais lá da CLT. Artigo 2º, artigo 3º, por ali. Item 1. As instituições sem fins lucrativos não poderão ser consideradas como empregadoras, pois a ausência de objeto de lucro retira o requisito da onerosidade de contrato de trabalho. E aí, verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Falso? Eu vou anotar aqui, tá? Falso, falso. Então, primeira, falso. 2. Entre as empresas que integram o grupo econômico, há responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. E aí, verdadeiro ou falso? Paulo, verdadeiro. Vocês concordam? Singrid, verdadeiro. Bruno, verdadeiro. Beleza. Rael, verdadeiro também. Bom. São requisitos essenciais para a configuração do empregado na relação de emprego. Pessoa física, nível de escolaridade, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. E aí, gente? Esses são requisitos essenciais para a configuração do emprego. Falso, 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 falso. Próximo. Se o quadro societário de 4 empresas distintas é idêntico, ainda que não haja interesse integrado, o grupo econômico entre essas empresas estará configurado. E aí, verdadeiro ou falso? Falso também. Falso. Última. Pode haver distinções relativas à espécie de emprego e a condição de trabalhador entre o trabalho intelectual, técnico e manual. E aí, o que é que vocês acham? Pode haver essas distinções relativas às espécies de emprego ou não pode haver? Falso. Não pode haver. A Bruna acha, a Larissa acha que é falso também. Ida diz que é falso também. Falso. Então ficou F, V, F, 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 que nos dá o item A. Tá? Agora vamos conferir na CLT se a gente está indo no caminho correto. Vou botar aqui no artigo. Aqui. Como eu disse para vocês, ia estar ali entre o artigo 2º e 3º da CLT. Primeiro,
As instituições sem fins lucrativos não podem ser consideradas como empregadoras, pois a ausência do objeto de lucro retira o requisito da onerosidade de contrato de trabalho. Artigo 2º. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, mesmo que sem ausência de lucro, a empresa, uma instituição sem fins lucrativos, uma associação, ela pode sim admitir trabalhadores como empregados. Então, item falso. Então, o primeiro F aí, ó. Primeiro F é do artigo 2º, parágrafo 1º da CLT. Certo? Vamos para o próximo. Entre as empresas que integram o grupo econômico, a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Artigo 2º, parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outro, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, o segundo item, tá, é verdadeiro e a fundamentação dele está lá no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. São requisitos essenciais para a configuração do empregado na relação de emprego. Pessoa física, nível de escolaridade, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Aí errou, né? Aí foi moleque. Considerando-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob dependência deste mediante salário. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico e manual. Já disse também a próxima, tá? Então, essa está falso, né, gente? Não tem o nível de escolaridade lá no artigo 3º da CLT, tá? Então, falso, artigo 3º CLT. Aqui, ó. Se o quadro societário de 4 empresas distintas é idêntico, ainda que não haja interesse integrado, o grupo econômico entre essas empresas estará configurado. Não, falso, né? A mera identidade de sócios aqui, ó, lá no parágrafo 3º, ó, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, tá? Então, artigo 2º, parágrafo falso. Isso. Artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. E por fim, a última que a gente viu, que também está falso. Artigo 3º, parágrafo 1 da CLT. Perfeito? Então, só passando aí para vocês, ó, FVFFV. FVFFF, tá? Correto. E tem A. Questão de número 11. Alguém, por gentileza, pode ler para mim a questão número 11? Por favor. Vou apontar alguém, hein? Deixa eu ver aqui. Larissa, pode ler para mim, Larissa, por favor? Posso sim, Enzo. Questão 11.
Carlos, professor de Educação Física e fisioterapeuta, trabalhou para a Academia Boa Forma S.A., que assinou sua CTPS. Cumpria a jornada de segunda a sexta, das 7 às 16 horas, com 1 hora de intervalo para almoço. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava 4 aulas de ginástica, com 50 minutos de duração cada, e também fazia atendimentos fisioterápicos previamente marcados pelos alunos da academia. Na sociedade empresária SIGA, em Boa Forma LTDA, do mesmo grupo econômico da academia, sem ter sua CTPS anotada, dispensado, Carlos pretende ajuizar a ação trabalhista. Diante disso, a assertiva a seguir é verdadeira ou falsa? O caso gera duplicidade de contratos de emprego, sendo as empresas responsáveis subsidiárias dos débitos trabalhistas. Verdadeiro ou falso? Boa, boa. Obrigadão, Larissa. E aí, o que é que o enunciado nos diz? Diz que o Carlos, ele é professor de Educação Física e fisioterapeuta. Trabalha para a academia, que assinou a sua CTPS, e a jornada dele é de 7 às 16 horas, com 1 hora de intervalo para almoço. Durante essa jornada, ele tirava 50 minutos para poder fazer atendimentos fisioterápicos aos alunos da academia, na sociedade empresária SIGA em Boa Forma LTDA, do mesmo grupo econômico. E não tinha sua CTPS anotada por essa empresa, SIGA em Boa Forma LTDA. E aí ele foi dispensado. E aí, o caso gera duplicidade de contratos, sendo as empresas responsáveis subsidiárias pelos débitos trabalhistas. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Me digam aí. Essa daí, quem foi pro meu GED de grupo econômico, eu fiz um exemplo massa disso aí, hein? Você me botou falso, a Bruna falso. Vocês conseguem me dizer o que é que vocês estão enxergando que está errado? Tami, Bruna aí que colocaram. Por que vocês colocaram falso? Ah, eu achei o falso mais bonito aqui, tal. É menorzinho, mais curto, eu vou nele. Justificativo. Vocês conseguem me dar uma justificativa? Herotilde disse que era por conta do solidariamente, ao invés de subsidiária. A Tami botou que é porque na mesma jornada... Tá na mesma jornada e tá no mesmo grupo. Então, não gera duplicidade. E as duas estão corretas, né? Existem 2 grandes erros aí nessa assertiva. A primeira é que diz que o caso gera duplicidade de contratos. Não gera duplicidade de contratos, porque se você, dentro da mesma jornada de trabalho, trabalha para o mesmo grupo econômico, não há que se falar em duplicidade de contrato. E, como as empresas integram o mesmo grupo econômico, o próprio enunciado nos disse isso. Não precisou nem a gente pensar se era um grupo econômico ou não. O próprio enunciado disse isso pra gente. Então, elas são responsáveis solidariamente e não subsidiariamente. Então, vamos lá na CLT e na súmula, tá, que fala sobre essa questão da duplicidade de contratos, pra gente poder visualizar isso. Então, aqui é a súmula número 129, TST. Súmula 129 do TST. E aqui é no artigo 2º lá da CLT. Súmula 129, ó, contrato de trabalho, grupo econômico. Grifa aí essa súmula também, viu? A marca aí. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então, se você trabalhar dentro da mesma jornada de trabalho a mais de uma empresa do grupo econômico, não vai caracterizar coexistência de mais de um contrato de trabalho. Enzo, e se for em jornadas diferentes? Se for em jornadas diferentes, tudo bem, teremos mais de um contrato. Mas se for na mesma jornada, nós não vamos ter mais de um contrato. Ok? E aqui, ó.
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outro, ou ainda quando, mesmo guardado cada uma sua autonomia, integram um grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Beleza? A questão aí foi fácil, né? Já disse para vocês que era grupo econômico e tal, mas é uma questão aí que pega muita gente, tá? Muita gente, beleza? Então, fundamentações aí seria súmula, né? 129 do TST. E ainda temos o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Tá? Só confirma. Gabarito. Falso. Questão de número 12, tá? Questão de número 12. Uma empresa pública municipal contratou 100 trabalhadores por intermédio de uma empresa de serviços terceirizados para a execução de suas atividades de manutenção dos jardins. Na execução dessas atividades, todos os trabalhadores contratados estavam diretamente subordinados aos empregados da empresa pública. Nessa situação, a empresa pública foi a real empregadora desses operários, ainda que contratados por meio de empresa de terceirização? Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Quando vocês vão pensando, errado, errado. Quando vocês vão pensando, eu... Um tempo. Isso aqui. Vou pegar água, tá? Um segundo. Boa, voltei. Não. Errado, errado. Todas as turmas responderam as mesmas questões, viu? Foi o mesmo questionário para amanhã, para noite, sem nenhuma distinção. Errado, meu povo, errado, tá? E aí vamos para... Vocês não podem deixar de fazer... Você viu uma questão de terceirização, você já começa a desenhar o triângulo na sua cabeça, tá? Triângulo, em que a gente vai ter a empresa prestadora, a empresa tomadora. Vocês precisam lembrar que o vínculo, certo? Ele é com a empresa prestadora, tá? Com a empresa prestadora. O vínculo, ele não é com a empresa tomadora. A empresa tomadora é aquela que contrata. Então, a empresa pública, municipal, contratou. Ela é a empresa tomadora. Gente, não gera o vínculo com quem é o tomador, tá? O vínculo, ele é gerado com quem é o prestador. Então, nessa situação, a empresa pública foi a real empregadora desses operários? Não. A real empregadora desses operários foi a empresa de serviços terceirizados. Essa empresa aí que é a real empregadora. Tem aqui uma súmulazinha. Súmula 331. TST, tá? Contrato de prestação de serviços, legalidade. Então aqui, ó. O 3, ó, é o principal para responder isso aqui, tá? Ó. Não fórmula vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviço de vigilância, de conservação e limpeza.
Tira que tá bloqueado. Ei! Vou botar aqui outro. Triste a vida do estudante de direito que tenta sites. Não formula vínculo de emprego com o tomador, a contratação de serviços de vigilância e de conservação, bem como de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Então, não fórmula vínculo. É verdade, essa ideia é triste mesmo. Não fórmula vínculo de emprego com o tomador, tá, gente? Apenas prestador. Aqui pode ser que essa questão seja abordada de uma maneira diferente. Ela, ao invés de abordar essa questão entre tomador, prestador, ela fale sobre questão de responsabilidade. Então aqui, ó, os entes integrantes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente, tá, nas mesmas condições do item 4. Qual é o item 4? O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica responsabilidade subsidiária do tomador quando aquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também título executivo judicial. Aqui, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, aludida à responsabilidade, não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Então, como outras formas, tá, gente, de terceirização podem ser cobradas? Pegando aqui o inciso 5 dessa súmula. 1. Colocar essa parte final, ó. O mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumida pela empresa regularmente contratada gera responsabilidade perante a administração pública direta e indireta. Falso. Certo? O mero inadimplemento não gera a responsabilidade. Tá? Penúltima questãozinha, pra gente poder depois voltar um pouquinho numa questão que me pediram pra fazer, tá, gente? 13. Considerando, marque VOF, né? Considerando os termos da CLT, assinale as afirmativas a seguir. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Bruno botou verdadeiro. O que vocês acham? A Bruno tá correta? Verdadeiro, pessoal. Artigo 3º da CLT, tá? Copiado e colado. Igual. A lei sempre estabelece distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância. E aí, a lei sempre faz essa distinção ou não? O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Quem sabe? Alguém chuta aí só pra... Falso. Falso. Os meios telemáticos, a gente vai já fundamentar e vai ver se está correto. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão
não se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Falso também. Então vamos lá na CLT agora, confia. Tá lá no artigo 6º. O 1, né, eu já disse para vocês que é o artigo 3º. Né? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não igual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. E o artigo 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de. Então, não se distingue. Item 2, falso. E o item 3, os meios telemáticos e informatizados, comando, controle e supervisão, se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. E aqui diz que não se equiparam, sendo que na verdade se equiparam. Então, item correto é o item A. Item A. Beleza? Pra gente finalizar, vamos fazer aqui a 6ª questão, tá? Aqui me pedir. 6ª questão. Enzo. Oi. Enzo. Oi. Tem como você fazer aquela tabelinha no chat, verdadeiro e o artigo, falso e o artigo? Faço. Eu estava copiando, mas não te acompanhei. Faço sim. Então, o primeiro é artigo 3º da CLT. O segundo inciso é falso e é o artigo 6º caput da CLT. E o terceiro é falso também e é o artigo 6º, parágrafo 1 da CLT. Boa. Aí aqui, ó. Ana foi contratada como vendedora, por nada, em uma loja de perfumes com CTPS anotada na data de 20 de agosto de 2001. Então, anotação da CTPS aconteceu em 20 de agosto é mês 8, 2001. Tendo o contrato de trabalho extinto em 5 de outubro de 2020. Então, a extinção, certo? A extinção do contrato de trabalho aconteceu em 5 de 10 de 2020. Essa você ficou em dúvida? Boa. Em 15 de setembro de 2021, Ana ajuizou reclamação trabalhista pleiteando adicional noturno. Olha, o Michel só errou essa. Então, o ajuizamento aconteceu em 15 de setembro de 2020. E a Ana está pleiteando adicional noturno não pago durante todo o período laborado. Nesse caso, quanto à prescrição. Gente, a gente precisa observar duas coisas. Existem 2 tipos de prescrição. A prescrição bienal, né, dos 2 anos, contados a partir da finalização, do encerramento do contrato de trabalho. E a prescrição quinquenal. Enzo, se não teve o encerramento do contrato de trabalho, a gente não vai contar a prescrição bienal, os 2 anos. Mas nesse caso aqui teve. Então, o encerramento do contrato de trabalho se deu no dia 5 de 10 de 2020. E o ajuizamento se deu em 15 de 9 de 2021. Tá dentro dos 2 anos? Sim ou não? Tá, não tá? Tá dentro dos 2 anos. Ela tinha até 5 de 10 de 2022 para poder ajuizar. E ela ajuizou quase 1 ano antes. Beleza? Então, tá dentro dos 2 anos. Tá dentro da prescrição bienal. Porém, a gente tem que lembrar que tem a prescrição quinquenal, que são os 5 anos. Então, ela só vai pleitear direito, certo? Só vai poder pleitear verbas a partir de 5 anos contados de onde? Da data da finalização do contrato? Da data que ela foi admitida? Não. Da data do ajuizamento. Então, do ajuizamento, a gente volta 5 anos. Então, ó, dia 15 de 9
de 2021 foi o ajustamento. Então a gente vai voltar a 5 anos. Então vai ser 15/9/2020. 15/9/2019. 15/9/2018. 15/9/2017. E 15/9/2016. 5 anos. 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Voltei os 5 anos. Então, ela só vai poder pleitear verbas do dia 15/9/2016 até o dia 15/9/2020. As verbas anteriores a isso estão prescritas. Então, por isso que o item correto é o item B, ok? Todas as verbas foram atingidas pela prescrição bienal? Não, a prescrição bienal está ok. A gente viu que está dentro dos 2 anos depois da finalização do contrato, então não tem prescrição bienal. C. Nenhuma verba pleiteada prescreveu? Prescreveu. A gente viu que ela só pode pleitear de 2016, de 15/9/2016 para frente. Depois, antes disso, né, de 20 de agosto de 2001 até 14/9/2016, ela não pode pleitear, já prescreveu. Apenas verbas anteriores a 5/10/2015 estão prescritas. Não, também. Esse 5/10 aí, ó, é para você poder confundir os 5 anos da prescrição quinquenal com a data de encerramento do contrato. E aí, se você pegar 5 anos da data de encerramento do contrato, você ia chegar aí no 5/10/2015, sendo que não é da data do encerramento do contrato. Os 5 anos é da data do ajuizamento da ação. 2 anos, data de encerramento do contrato. 5 anos, data do ajuizamento da ação. Perfeito. Show? Como vocês pediram, né? Algumas pessoas, inclusive, falaram aqui que erraram essa questão. Trouxe aqui pra gente. Confundi até a data de aniversário do empregador. Fala, Michel. Enzo, tu pode voltar essa questão aí, por favor, que foi a que eu errei? Volto. A Rocha. Pronto, essa parte aí que ele fala assim, Ana ajuizou a reclamação trabalhista por interno adicional noturno não pago durante todo o período laborado. Aí eu fiquei na minha cabeça, não, eu não posso contar 2021, porque 2021 ela não trabalhou, então eu vou contar de 2020 para trás. E quando eu ia lá no artigo, né, como é que fala? Que fala sobre a prescrição. Isso, porque assim, é questão de interpretação, né? Lá diz que você só pode cobrar os últimos 5 anos trabalhados. Só que não fica assim subentendido que seria a contar da data que você ajuizou, né? Tipo, mais ou menos assim, eu fiquei confuso. Agora eu já entendi, né? Já caiu uma questão dessa, eu já sei que eu tenho que contar 5 anos a partir daquele momento. Mas eu fiquei confuso, eu marca B, marca D, acabei marcando errado. É foda, viu? Das 20, acertei 19. Boa. Não, tá ótimo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não lembro agora exatamente qual é o artigo. Peraí. Não tá ótimo não, que eu errei é mais fácil. É isso. Isso é normal, meu irmão. Agora a letra é a B, né? Acerta. É. Só um minutinho. Ó, a prescrição do direito de reclamar. Não. É uma súmula.
eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí, um minuto. Ó, 300. Vou falar que é mais rápido. Posso dar uma palavrinha antes? Pode sim, pode. Eu estou pensando na V3 porque provavelmente eu vou errar a mesma questão. É sobre remuneração. É por causa da remuneração, descanso remunerado. Eu errei essa questão e eu tinha certeza que você me disse certo, eu memorizei que estava certo, na hora eu errei. E eu pedi ao Jesus que a próximo GED ele me desse uma explicação, mas se você também puder, em outra aula, outro GED, me der essa explicação, eu estou pensando já na V3, porque ela pode cair, eu não quero errar. Boa, tá bom? Não precisa ser agora, não. Na próxima. Pra V2 não cai, não. Mas pra V3 pode cair. É isso mesmo, eu sei que na V2 não vai cair, não, mas na V3 ela pode cair. A gente vai ter. Vai fazer questão depois também. Tem no. Vai falar. Ó. Respeitado o biênio subsequente à sessão. A prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos contados da data do ajuizamento da reclamação e não anteriores ao quinquênio da data da extinção. Aí, ó, da data do ajuizamento. Súmula 308 TST. Tava vendo aqui, tem outra súmula que é a da Bienal, né? Agora que eu fiquei com ódio. Viu? É isso. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui só para eu poder mandar o formulário, tá? A prova, tá? Vai estar bem aí nos moldes do que a gente viu. Na hora que eu ia anotar a súmula, você... Súmula 308. Súmula 308 do TST, tá? A prova é sempre aí nesses moldes que a gente viu, do que a gente viu em sala, tá? Do que a professora deu, tá, gente? Não é cobrado nada além, beleza? Fiquem tranquilos, tá? Estudem aí durante esse final de semana. A gente tem ainda hoje, amanhã, segunda-feira, para poder estudar. Fique tranquilo também, calma, mano. Tá com medo da V3, não vamos sofrer por antecipação, entendeu? A V2 vai ser pesquisada. Vou mandar o podcast sim, tá, gente? Vou tentar gravar hoje, beleza? Não garanto nada pra vocês. Mas vou fazer o máximo de esforço pra poder gravar hoje e enviar hoje, tá? Enfim, hoje, querendo ou não, vai ter muito barulho, né? Por conta do jogo e tal. Então, pode ser que acabe ficando ruim, né? Estudar segunda só sou de madrugada. Não, pô. Deixa para depois dos fogos que o Fortaleza ganhar e você faz. Não, peraí. Não vai ganhar. Infelizmente, é aquela coisa, né? Vou mandar aqui o link pra vocês, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela participação, tá? Tá no badejo, que é isso. A hora do sábado aí, pra quem for assistir o jogo. Cuidado. Quem bem, quem for estudar, estude. Quem for descansar, descanse. Quem for fazer... aproveitem, tá? Mas não deixem de estudar, não deixem de estudar dia.
vamos fazer a primeira chamada, tá? Pra vocês entrarem, beleza? Um cheiro, um beijo, um queijo e até mais, tá? Já vou parar aqui a gravação e disponibilizar o material pra vocês, beleza? Forte abraço, gente. Tchau, tchau.